Bom, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa noite. E eu queria convidá-los e convidá-las para a leitura das Escrituras no Evangelho segundo João. Capítulo de número 4. Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. A partir do verso de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já ministrou. E em nome de Jesus, e só por causa do sacrifício de Jesus, rogamos a tua ministração da palavra, para a tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, adoração. Jesus estava no auge do seu ministério, muita gente chegando até onde Jesus estava, muita gente atendendo a mensagem de Jesus e passando pelo batismo como passaram na época de João. E estavam marcados por esse novo profeta na cabeça deles, que tinha uma mensagem extraordinária e um poder nunca visto, porque Jesus aliava as duas coisas. Ele tinha uma mensagem com uma profundidade e com uma clareza nunca vistas, e além disso manifestava o poder de Deus como nunca havia sido manifesto em todo Israel. Então muita gente começava a segui-lo e a exemplo do que acontecera com o Batista, o João Batista, muita gente também se arrependia e pedia o batismo, consagrando-se a Deus, etc. E aí os fariseus começaram a se dar conta que Jesus estava com um ministério maior do que João. E o texto diz que não era bem Jesus que fazia isso, eram os discípulos que batizavam em nome de Jesus, mas muita gente estava vindo, ou seja, estava vindo mais gente do que veio com o João. E isso é muita gente. É muita gente. Porque João atraiu gente de todos os cantos de Israel e eles vieram a centenas de milhares para serem batizadas. E aí Jesus já estava fazendo um movimento maior do que João Batista havia feito. Então Jesus estrategicamente decidiu que deveria voltar para Galileia, deveria abandonar a Judéia e voltar para Galileia. Jesus, a gente vê isso muito em Jesus. Jesus era um estrategista. Ele sabia quando ficar, sabia quando ir, sabia com quem falar, quando falar e por aí caminhava. Então ele decidiu que ele ia para Galileia, e aí o texto diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. De fato, essa necessidade não era geográfica, porque havia uma outra rota tão eficaz quanto essa para chegar à Galileia, e que a maioria dos judeus, inclusive, preferia, porque passar pela Samaria era complicado. Os samaritanos, os judeus não se davam, os judeus não achavam que os samaritanos eram do povo eleito, os samaritanos achavam que eram das 10 tribos, e por aí vai. Então, ficava aquela celeuma, e então passar por ali era muito perigoso. Então os discípulos, os judeus geralmente iam por outro caminho, atravessavam o Jordão, subiam pela Pérea e pronto. Não tinha crise com o samaritano, fica todo mundo em paz. Então essa necessidade aqui não era geográfica, não é porque só houvesse esse caminho, não era geográfica. Então esse texto, quando o texto diz era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, a necessidade que o impelia a ir pelo caminho de Samaria era outra. Não era a necessidade geográfica, não era uma imposição do caminho, porque ele podia usar outro caminho sem problema nenhum. Então, havia alguma agenda que os discípulos não haviam percebido, mas que Jesus tinha.
porque Jesus deixou claro para eles que eles tinham de passar por Samaria. Muito bem, eles então passam por Samaria, chegam a uma cidade samaritana chamada Sicar, as terras de Jacó, aquela região em que Jacó viveu depois que voltou do seu alto exílio. E ele senta-se então ali na fonte de Jacó. Ele estava cansado. E é sempre interessante ver esse lado humano de Jesus, né? Um Deus que se submete ao cansaço. Extraordinário isso. Então ele estava cansado, assentou-se à fonte, era mais ou menos meio-dia. E veio uma senhora, uma mulher samaritana, tirar água. Quando aquela mulher veio, o fato dela ter chegado ao meio-dia já falava dela muito mais do que ela precisasse dizer. Porque normalmente as mulheres vinham buscar água de manhã cedinho, por razões óbvias, né? Está num clima semidesértico, você evita o sol, né? E todo mundo sabe em todo lugar do planeta que meio-dia não é exatamente a melhor hora para evitar o sol. Então ninguém ia buscar água ao meio-dia, ia cedinho antes que o sol se tornasse escaldante. Mas ela estava lá na hora sexta. Então isso mostra que ela tinha um problema com a comunidade dela. Que por algum motivo ela não podia andar com as outras mulheres, ou as mulheres se recusavam a andar com ela. Então ela tem um problema. E Jesus então pede água e ela tem uma suspeita acerca das intenções de Jesus. E verbaliza isso, verbaliza a suspeita dela. Quando ela verbaliza a suspeita, Jesus imediatamente chama a questão para Deus. E diz: se você conhecesse o presente que Deus tem para você, e se você soubesse quem sou eu, você me pediria, e eu te daria água viva. Agora, a água viva era a forma como os judeus chamavam a água corrente. A água, o rio com corredeiras, que eles nem conheciam direito. Quem conhece água corrente somos nós, né? Nós sabemos o que é água corrente, nós sabemos o que é. Nós temos os maiores rios da Terra, e temos o maior rio da Terra, né? Uma vazão do maior rio nosso dá um copo de água, uma vazão de um segundo do maior rio do mundo que está em nosso território, dá um copo de água para cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Então nós sabemos o que é água viva. Os judeus não têm nem ideia do que é isso. Nós sabemos. Nosso igarapé é maior do que muitos rios do mundo todo, né? Nós somos os senhores da água, o que pode ser que num futuro próximo nos cause muitos problemas. Mas hoje, ao lado do Canadá, nós somos os senhores da água. E além de sermos os senhores da água, ainda descobrimos água todo dia. Agora mesmo eles descobriram que embaixo do Amazonas corre um outro rio, da extensão do Amazonas. E descobriram que debaixo do Amazonas, na área dentro do território nacional, tem outro aquífero que é maior que o aquífero Guarani e mais fácil de obter água do que o aquífero Guarani, que é a reserva de água que vai do centro-oeste até o Paraguai, que vai lá do alto do Mato Grosso até o Paraguai. E agora descobriram que o território nacional tem mais água do que o aquífero Guarani, que já era considerado um dos maiores do mundo. Então, nós somos os senhores da água. Gente, a água não é o nosso problema, talvez por isso a gente seja tão relapso. Mas os judeus não sabiam o que era isso. O que é água corrente? O que é essa água caudalosa que o senhor está falando? E a mulher diz: não, o senhor só deve estar tentando falar de algo espiritual, porque ela chama imediatamente a questão para comparação com Jacó. Ela disse: olha,
O senhor está falando em água viva? O senhor não tem nem como tirar água do poço? O senhor está falando em água corrente? Quem é o senhor? O senhor, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Agora, você tem de lembrar que entre essa senhora e Jacó tinha mais de 1 milênio, seguramente. Mais de 1 milênio. Agora, imagina um poço que o sujeito cava há mais de 1000 anos e que continua dando água. Isso é um milagre. Por isso que ela perguntou para ele: o senhor é maior do que o Jacó, que nos deu esse poço que não seca nunca, numa região deserta ou de semideserto? E a resposta de Jesus é: eu sou maior do que Jacó, porque quem beber da água que o Jacó providenciou volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para todo sempre. Então, a mulher disse: puxa, então me dá essa água. Essa mulher é muito inteligente, ela é brilhante, na verdade, porque ela vai conversando com Jesus em termos teológicos de igual para igual. Quando Jesus diz: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva, ela diz: opa, do que o senhor está falando? O senhor está falando de alguma coisa espiritual. O senhor é maior do que Jacó, que deu esse milagre aqui? E Jesus diz: sou. Aí ela disse: ok, então me dá dessa água. Aí Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem aqui. Porque os rabinos só revelavam segredos espirituais para os homens. As mulheres não tinham acesso às lições espirituais. Só os homens podiam ter acesso às lições espirituais. E aí contavam para suas filhas e para sua esposa. Então, Jesus disse: então, vai buscar o seu marido. Aí essa mulher disse: olha, eu não tenho marido. Em outras palavras, ela está dizendo para Jesus: ó, se você quiser falar comigo, é comigo que você vai falar. Eu não tenho ninguém que fale por mim e eu não vou buscar ninguém. Isso, naquela época, era de uma petulância assustadora. Essa mulher é a precursora da emancipação feminina. E ela enfrenta Jesus de igual para igual. Aí Jesus diz: pois é, você está certa. Você não tem marido para chamar mesmo. Você já teve 5. Mas agora você vive com alguém que não é seu marido. Você não tem mesmo quem chamar. Aí ela leva outro susto. Bom, então o senhor é profeta. Estou vendo que o senhor é profeta. E aí ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí parece que ela mudou de assunto. Porque Jesus está falando de água viva, está falando de fonte que jorra pela eternidade. Aí ela diz que isso aí é muito interessante, mas precisa ser maior do que Jacó para alguma coisa assim. E ele diz: eu sou, porque o que eu tenho para apresentar para você mata a sede para sempre, vira uma fonte a jorrar para a vida eterna e tal. Ela diz: bom, então eu quero essa água. Aí Jesus diz: vai chamar o seu marido. Ela diz: não tenho marido. Ele disse: exato, não tem mesmo. Você já teve 5 e esse que você tem não é seu mesmo. Você falou a verdade. Ela falou: opa, o senhor é profeta. E aí diz: pois é, nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim, porque quando houve a separação das 10 tribos e as 2 tribos que ficaram ao sul, Judá e Benjamim, as outras 10 que ficaram no norte, o problema dos reis do norte é que o templo ficava no sul. Então o pessoal ficava atravessando a fronteira. E um dia esse negócio não vai prestar, de tanto atravessar a fronteira, né?
a divisão das duas tribos, das duas nações vai acabar. Então eles criaram um centro de adoração no norte. E o centro de adoração que eles criaram no norte era no Monte Gerizim. Fizeram um outro templo, um outro tabernáculo, sem Arca da Aliança e tal, mas onde se fazia o holocausto seguindo as leis de Moisés. Muito bom. Aí ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, vocês, entretanto, dizem que em Jerusalém não se deve adorar. Então, quando você vê a mulher falando isso, você diz: ué, ela mudou de assunto. Aí você pensa: Jesus vai trazer ela para o assunto principal agora. Mas ele não traz. Ele não traz. Ele diz assim: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Ou seja, não só Jesus entrou no assunto que a mulher inaugurou, como ainda defendeu os judeus. Ainda fez apologética. Ainda disse: não, vocês não sabem nada de Deus, quem sabe de Deus somos nós, a salvação vem da gente, então não tenta me enrolar, você não sabe disso. O lugar é lá em Jerusalém. Aí você pensa: mas Jesus, o senhor caiu nessa esparrela, o senhor estava aqui para anunciar a vida eterna para essa moça começa a discutir teologia com o senhor entra no assunto. E aí ele diz: olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Banca a fé dele, que é um outro lado interessante de Jesus, né? Que Jesus não é esse sujeito calmo, sereno e tranquilo, que qualquer coisa serve. Não é qualquer coisa que serve não, minha filha. Você está errada, não é aqui, é lá em Jerusalém, você não sabe quem você está adorando, nós sabemos, a salvação vem dos judeus, então vamos resolver esse assunto agora. E aí ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. O Pai está procurando adoradores, e está procurando adoradores em espírito e verdade, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Aí você pensa: pronto, Jesus também mudou de assunto, entrou em outra conversa, está falando sobre adoração, defendeu o judaísmo. Não entendi o que foi que Jesus fez aqui. E a mulher ainda diz assim: olha, eu vou esperar o Messias. Eu sei que vem o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então eu vou esperar o Messias. Aí Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Aí chegam os discípulos e ela vai embora. E você fala: ué, que conversa é essa, senhor? Não. Por que a gente diz isso? Porque a gente precisa de uma informação. Qual é a informação? O que significava adoração para eles? Então, no primeiro momento, a gente pensa que eles mudaram de assunto por causa da nossa visão de adoração. Porque quando a gente diz assim: pessoal, vamos adorar a Deus, os irmãos músicos já vêm para frente. Se você está numa igreja histórica, vem os músicos. Se você está numa igreja não histórica, vem os levitas. Vem passando assim em cima do ar, assim, sobre a cabeça. É até bonito de ver, né? Porque não é todo dia que a gente vê gente flutuando. Então, eu acho o máximo essas coisas. Eu sou levita. Que levita, meu filho? Os levitas nem estão mais no sacerdócio. Agora o sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. Do que você está falando?
Levi, o sacerdócio de Arão acabou. Que levita? Você está doido? O levita hoje para nós é o sujeito que vem flutuando, não precisa do chão para andar. É porque a gente lê o Antigo Testamento sem a cruz. Ler o Antigo Testamento sem a cruz começa a emprestar no Antigo Testamento um montão de termos que não cabem mais no Novo Testamento. Porque o sacerdócio de Arão, onde tinham os levitas, acabou. Arão não é mais sumo sacerdote. Sumo sacerdote agora é Melquisedeque. É outra ordem. E Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele é o único. E é vitalício. Então não vai mudar o sumo sacerdote, não tem mais levita. Agora só tem filhos. E todos eles são sacerdotes. Então não tem mais auxiliar de sacerdote. Como é que pode ter auxiliar de sacerdote se todo mundo é sacerdote? Não tem mais levita. Não precisa, porque não tem mais espaço para levita. Porque não tem mais auxiliar de sacerdote. Todo mundo que entrega a vida para Jesus vira sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E você está a serviço do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus de Nazaré, o Cristo. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, quando o camarada diz que ele é levita, ele deve estar lá no Antigo Testamento ou estar lá em Israel, sonhando com a volta do tabernáculo ou do templo de Salomão. Porque no Novo Testamento não tem espaço para ajudante de sacerdote. Porque no Novo Testamento todo mundo é sacerdote. Todo mundo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Jesus é o sumo sacerdote, e todos nós somos sacerdotes dele, a serviço dele. Então não tem mais espaço para levita. Então antes os levitas cantavam, agora são sacerdotes que cantam. Antes os levitas cuidavam dos detalhes, agora Jesus deu uma nova ordem. Quero os sacerdotes fazendo tudo. Tudo na minha casa só pode ser feito por sacerdote. Então não tem mais espaço para levita. Então se você gostaria de ser levita, eu tenho de dizer para você que não tem mais esse emprego no reino de Deus. Essa função acabou. No reino de Deus não tem mais a função de levita, acabou. Só tem de sacerdote. Serve. Se serve, você é muito bem-vindo. Se não serve, que pena, essa outra não tem mais. Isso acabou. Então, mas tudo bem, os irmãos gostam, eu acho legal, tá tudo bem. Vai cantar para Jesus? Vai. Então vem levitando, vem andando, vem cavalgando, vem como você quiser, vem por avião, por navio, não importa. Está vendo para cantar para Jesus, está tudo bom. Então, parece que a mulher mudou de assunto e Jesus entrou no assunto dela. Porque para nós adoração é cantar. Ou então entoar, falar, elogiar a Deus. Mas para o pessoal no tempo de Jesus não era não. No tempo de Jesus, quando alguém dizia assim, eu vou adorar a Deus, todo mundo que ouvia isso sabia o que ele estava dizendo. E o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, pequei contra a lei de Deus, pequei contra Deus. Estou indo ao templo levar o meu sacrifício para satisfazer a justiça de Deus, porque eu pequei. Isso aqui era adorar a Deus. Então quando aquela mulher disse para Jesus, nossos mestres diziam lá em Jerusalém, o que ela estava dizendo para Jesus é o seguinte, eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus.
Só que ninguém mais sabe onde é que se resolve esse problema com Deus. Os nossos mestres diziam que a gente resolvia esse problema com Deus aqui no Monte Gerizim. Vocês dizem que só pode ser feito em Jerusalém. Ou seja, ninguém sabe como resolver isso. Esse negócio faliu. Essa religião faliu. Aí Jesus disse: não, senhora. Não, senhora. A senhora está muito enganada. O lugar de levar o holocausto é lá em Jerusalém. Porque nós adoramos o que conhecemos e vocês adoram o que não conhecem. E a salvação vem de nós, os judeus. Então você tinha de ir para Jerusalém. Só que é o seguinte: chegou uma nova era. Chegou uma nova hora. E a nova hora que chegou é a seguinte: qualquer pessoa que precisar pedir perdão ao Pai, vai poder pedir perdão ao Pai em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. Em espírito. Deus está em tudo isso aqui, Deus está tudo aqui. Está em tudo isso aqui. Então, o camarada só vai precisar pedir perdão. Aí a mulher diz assim: olha, você está mudando muita coisa. Eu vou esperar o Messias. Eu vou esperar o Messias. Quando o Messias vier, ele vai resolver esse problema de como é que a gente resolve essa situação. Por que ela estava dizendo isso para Jesus? Porque Jesus estava mudando muita coisa. Porque ela poderia virar para Jesus e dizer: bom, então o senhor está me dizendo que não precisa mais do templo? É isso que o senhor está me dizendo? Que não precisa mais de templo, nem aqui, nem em Jerusalém? E Jesus diria para ela: exato, não precisa mais de templo. Aí ela faria uma outra pergunta para Jesus: tá bom, vamos supor que não precisa mais de templo. A minha outra pergunta é a seguinte: quem vai morrer no meu lugar? Porque seja no Monte Gerizim, seja em Jerusalém, eu levo um cordeiro para morrer no meu lugar. Quem vai morrer no meu lugar? E se ela tivesse feito essa pergunta para Jesus, Jesus iria dizer: eu vou morrer no seu lugar. Porque a minha morte vai ser absolutamente eficaz, de uma vez por todas. Você vai poder pedir perdão para Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, e vai ser perdoada. Uau! Então ela entendeu isso. E ela disse: o senhor está mudando coisa demais, eu vou esperar o Messias. Essas coisas aí, quem entende disso aí é o Messias. O Messias é que vai dizer para a gente de verdade o que é para fazer. Aí Jesus vira para ela e diz: o Messias? Eu sou. E aqui, inclusive, ela teve uma experiência extraordinária. Por quê? Porque ela ouviu o que só Moisés tinha ouvido. E o que ela ouviu que só Moisés tinha ouvido? Eu sou. Não sei se você sabe, certamente você sabe, na língua hebraica você não conjuga o verbo ser. Os que falam hebraico não falam eu sou. Por quê?
Porque só Deus pode conjugar o verbo ser. Quando a Bíblia diz, não tomarás o santo nome de Deus em vão, a gente pensa assim, não pode falar Javé, não pode falar Jeová, não pode falar Iavé, não pode falar o nome de Deus. E alguns, inclusive, dizem, não pode falar Deus. Não. Não pode falar eu sou. Então, como você pode ver, nós tomamos o nome de Deus em vão todo dia. Porque só Deus é. Só Deus é. Só Deus pode dizer eu sou. O máximo que nós podemos dizer é eu estou. Eu estou professor, eu estou pedreiro, eu estou motorista, eu estou engenheiro, eu estou advogado, eu estou. Ser é um verbo que só Deus pode conjugar. Curioso, né? Então eles nem sabiam mais a frase do nome de Deus, porque eles não pronunciavam o tetragrama. E o tetragrama significa eu sou. Eu sou. Foi o que ele disse. Qual é o teu nome? Eu sou. Não, eu sou não é um nome. É o meu. Eu sou. Só eu sou. Ninguém mais é. Eu sou. Então você vai chegar nos anciãos e vai dizer: eu sou, me enviou a vocês. O único ser no universo que pode conjugar o verbo ser, me enviou a vocês. Porque todos os outros no universo só podem dizer eu estou. Por uma simples razão. Quantos aqui de nós pode garantir que vai estar vivo daqui a 1 minuto? Ninguém, né? Então você não é. Você não pode nem garantir que vai estar aqui dentro de 1 minuto, então você não é, você está. E está na dependência de alguém. Você está torcendo que esse alguém ache importante manter você mais 1 minuto aqui. Tá certo? Então toda vez que eu e você fazemos uma marcação de agenda, nós estamos fazendo um exercício de esperança. Tá certo? O camarada disse para mim assim: então Ari, amanhã tudo certo? Eu digo: bom, se o Altíssimo decidir que eu fico por aqui até amanhã, no que depender de mim está tudo certo. Isso é o máximo que eu posso dizer. Se o Altíssimo decidir o contrário, eu lamento, mas vou furar mesmo. Aliás, eu acho que até você vai querer que eu fure. Você vai ficar muito chateado se depois do Altíssimo parar de me sustentar em carne e osso, eu aparecer para você. Você não vai gostar. Então, paciência. Então, tudo é um gesto de esperança. A esperança de que aquele em que todos estamos, aquele em quem todos estamos, garanta a nossa sobreexistência por mais um dia. Por isso que o Tiago dizia: não diga eu vou, eu faço, diga se Deus quiser. Você não sustenta, você não se sustenta, moço. Você está batendo no peito como? Desculpa, mas não vai dar para acreditar em você. Você não se banca, homem. Então vamos fazer o seguinte: preciso me encontrar com você amanhã, eu oro por você, você ora por mim. Eu oro: Senhor, sustenta ele mais um dia, vai. E você pede o mesmo por mim: ó, Senhor, sustenta ele mais um dia, a gente precisa bater papo. Tá certo? Vamos fazer esse exercício de intercessão mútua. Então,
Aquela mulher ouviu Jesus dizendo: eu sou. Ela ouviu a palavra sagrada. Só Moisés tinha ouvido. Inclusive foi por isso que Caifás rasgou as vestes. Lembra que o Caifás perguntou para Jesus: você é o Filho de Deus? E ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, o Caifás rasgou as vestes e disse: nós não precisamos ouvir mais nada. Ele blasfemou. Por que ele blasfemou? Porque ele falou a palavra sagrada, que só Moisés tinha ouvido. Da mesma forma como ele havia falado para os soldados. Lembra quando os soldados romanos vieram prendê-lo a ordem, sob ordem do sacerdote? Eles chegaram perto dele e disseram: você é Jesus de Nazaré? E ele virou para os caras e disse: eu sou. Ele, e imediatamente eles caíram sem sentidos no chão. Por quê? Porque eles perguntaram para o cidadão e quem respondeu para eles foi Deus. Eles perguntaram para o cidadão: você é Jesus de Nazaré? E ele respondeu: eu sou. Os caras caíram no chão. Eles vieram procurar um cidadão e encontraram Deus. E quando Deus respondeu para eles perderam os sentidos. E quando voltaram a si, saiu correndo. E aí quando vocês não prenderam o homem? Não, nós não prendemos não. Ninguém fala como ele não. Ninguém fala como ele não. Nós não prendemos não. O sujeito respondeu para a gente caiu no chão desmaiado. Imagina se a gente resolve tocar no homem. Porque essa coisa é da presença de Deus, certo? O Senhor, nosso Deus, está aqui. Amém? Mas Ele está aqui de um jeito que a gente pode conversar. Se Ele aumentar a densidade da presença dEle, nós vamos cair de joelhos. Se Ele aumentar a densidade da presença dEle aqui, nós vamos botar a cara no chão. Se Ele aumentar a densidade da presença dEle aqui, nós vamos perder os sentidos. Se Ele aumentar a densidade da presença dEle aqui, nós vamos morrer. Então Deus está aqui, mas está de um jeito que a gente ainda pode exercitar as nossas consciências. Se Ele aumentar a densidade da presença dEle, nós vamos ficar todo mundo de joelho. Se Ele aumentar, a gente vai botar a cara no chão e já vai se estirar no chão. Mais um pouco e nós vamos perder os sentidos. E se a glória dEle invadir aqui, a gente morre. Então é desse ser que nós estamos falando. Desse ser que nós estamos falando. Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando Jesus disse eu sou, os soldados não aguentaram ouvir a palavra sagrada. Então Jesus disse para a mulher: eu sou. E aí os discípulos chegaram e ela foi embora. Bom, mas voltamos à nossa questão da adoração. Naquele tempo, oração era ir pedir perdão a Deus. Adoração era ir pedir perdão a Deus. E hoje? Nós somos criaturas, certo? A Trindade é o Criador. Como criaturas, nós somos menores do que o Criador. Natural, né? Isso é o óbvio ululante. Somos criaturas, somos menores do que o Criador.
Só que tem um problema. O nosso Criador, a Trindade, é infinito. O nosso Criador, a Trindade, é infinito. E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então nós não somos só menores do que o Criador, a Trindade. Nós somos infinitamente menores. Nós e os anjos, não é os anjos não. Nós, os anjos que estão de pé, os que estão caídos, tudo é infinitamente menor. O que isso significa? Isso significa que quando eu digo que Deus é santo, Deus é santo. Mas o santo que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, como nós cantamos aqui, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, isso é verdade, absoluta verdade. Mas o bom que nós somos capazes de dizer e de cantar é infinitamente menor do que o bom que Deus é. Então, quando é que a minha e a sua palavra alcançam Deus? Alcançam a Trindade? Quando eu e você dizemos: o Senhor está certo, nós estamos errados, nos perdoa e faz a tua vontade. Isso é a adoração bíblica. A adoração bíblica não é uma prática constante de elogiar o Senhor como se o Senhor fosse um camarada que está no divã precisando de reforço positivo. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando do Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, eu digo: gente, o Deus desse moço está no divã. Porque se não falar assim, está precisando de ajuda psiquiátrica, não é possível. Não, Deus está muito bem. A Trindade está muito bem. Não precisa de elogio para ficar bem, não. Porque se não elogiar Deus, porque se não der a Deus a glória que lhe é devida, não, Deus Trindade também não. A glória que é devida a Deus é uma questão de justiça. Justiça, só isso. O cara disse: puxa, ali, muito legal aquele negócio lá que você fez. Eu disse: glória a Deus. Mas por que você está dando glória a Deus? Sabe o que é, cara? Primeiro, eu não me sustento a mim mesmo, então ele me manteve aqui. Segundo, ele me liberou conhecimento. Se ele não libera conhecimento, ninguém sabe nada. E ele me deu força para fazer isso e a graça dele foi comigo. Então, glória a Deus. Eu não estou elogiando Deus para Deus não ficar chateado comigo. Eu estou só sendo verdadeiro. Eu só estou pondo as coisas nos seus devidos lugares. Só isso. E é assim mesmo. Isso não quer dizer, porque às vezes eu vejo os irmãos dizendo assim: vamos aplaudir Jesus por causa do irmão e tal. Eu não aplaudo Jesus. Porque se eu começar a aplaudir Jesus, eu paro quando? Haja mão para isso, meu filho. Haja mão para isso. Tá bom, então eu vou começar a aplaudir Jesus. Eu vou parar quando? Quando eu terei aplaudido Jesus o suficiente? Então eu aplaudo a criatura mesmo, porque eu sei que aplaudindo a criatura eu aplaudo o Criador. Então quando eu ouço os irmãos cantarem, acho fantástico, muito bom. Os irmãos que deem a glória a Deus. Se não der, azar deles. São os bobões, eles se acham. Todo cara que se acha é bobo. Então, é bobão, você se acha, você é bobo. Todo cara que se acha é bobo.
Agora, os caras dizem, não aplaudir Jesus. Não dá, não dá, eu não vou não. Porque se eu começar, não posso parar nunca mais. Quando eu vou parar de aplaudir Jesus? Quando eu vou parar de aplaudir Deus? Quando o meu aplauso a Deus terá sido suficiente? Está vendo? Mas tudo bem, eu sei que os irmãos fazem com a melhor das intenções, não precisa também todo esse purismo que eu tenho. Tá bom, tá servindo ao Senhor Jesus, tá, deixa Jesus cuidar disso. Mas teologicamente falando, é uma gelada. É uma gelada. Eu não vou brigar por isso, fazer cavalo de batalha. Vai lá, meu filho, vai, aplaude, pula, dá cambalhota. Tá feliz? Tô. Então Jesus gostou, Jesus quer ver você feliz mesmo. Tá tudo certo. Fica por isso aí. Mas que teologicamente é uma gelada, é uma gelada. Tudo bem. Então, quando é que eu estou adorando a Deus? Eu estou adorando a Deus na medida em que eu estou o tempo todo pedindo a Ele para que me leve a todo o arrependimento que eu preciso. Como é que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que eu fico olhando para Jesus e eu vou ganhando consciência de necessidade de arrependimento. O Senhor me mostra um outro jeito de ser gente e eu digo, o Senhor está certo, me perdoa, faz a tua vontade. O Espírito Santo me torna mais parecido com Jesus. Aí Jesus mostra uma outra, dá mais um passo comigo. O Senhor está certo. Me perdoa. Faz a tua vontade. O Espírito Santo me leva a dar mais um passo. É a oração do salmista. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Perscruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho direito. Isso é um adorador. Adorar biblicamente é estar sempre diante do Senhor para ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Porque na fé cristã, adorar ao Senhor é ser cada vez mais parecido com Ele. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que foram salvos estão destinados à transformação. A transformação qual? A transformação em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Porque o Pai quer levar Jesus, mudar Jesus de status. Aliás, já mudou. De unigênito para primogênito. Porque quando o Senhor Jesus veio e se apresentou a nós, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, disse aos romanos: os que de antemão Deus conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o pai quer ter muitos filhos. Só que o pai tem um ponto inegociável. Ele quer que todos os filhos e filhas sejam semelhantes ao unigênito. Porque ele quer que o unigênito mude de status, de unigênito para primogênito entre muitos irmãos, todos os irmãos e irmãs semelhantes a ele. Então, o que é adoração? Adoração é estar o tempo todo diante de Deus numa disposição tal que o Senhor possa nos transformar de glória em glória. Então, o que é adoração? É quando eu digo, o Senhor está certo, eu estou errado. Me perdoa. E faz a tua vontade. Me transforma a imagem de Jesus. Isso muda tudo. Isso muda a forma como eu lavo louça, isso muda a forma como eu trabalho, isso muda a forma como eu converso, isso muda a forma como eu assisto TV, assisto cinema, isso muda tudo. Isso muda a forma como eu namoro, isso muda a forma como eu trato minha esposa, como eu trato os filhos, como eu trato o esposo, como eu trato os pais. Muda tudo. Porque agora eu tenho um modelo. Meu modelo é Jesus. Eu sou um adorador. Eu quero ser igual a Jesus. Os caras que adoram o Neymar não cortam cabelo igual a ele. Então, eu quero cortar cabelo igual a Jesus. Um ponto. Eu quero ser cada vez mais parecido com ele. Como o negócio de Jesus não passa por cabelo, passa por outra coisa, por caráter, por jeito de ser gente. O jeito de se relacionar como gente, o jeito de se relacionar com gente, o jeito de se relacionar com o Pai. Então, imitar Jesus passa por outro elemento. E como eu não posso imitar Jesus pela minha própria força, eu preciso do Espírito Santo para me tornar cada vez mais parecido com Ele. Isso é adoração bíblica. A marca da igreja do Cristo. Os caras que são de Cristo, homens e mulheres, vivem isso. Então, você nunca vai encontrar um camarada do Cristo dizendo assim, não, isso aqui é minha privacidade, meu direito. Os caras de Cristo não falam assim. Os caras de Cristo falam assim, olha, eu quero ser como Jesus. Como é que é ser como Jesus nessa área? Mas ser assim. Então, ore por mim, que eu vou me colocar diante do Senhor para ser assim. O Senhor está certo, eu estou errado. Seja feita a vontade do Senhor. Eu quero ser gente como Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Pai. Que é o significado da palavra santificado seja o teu nome. Como é que você santifica o nome de Deus? Dizendo que Ele é santo? Santo que eu e você somos capazes de dizer é infinitamente menor do que o santo que Ele é. Por exemplo, o José do Egito, ele santificou o nome do pai. Quando a esposa do Potifar chegou para ele e disse, meu amigo, meu marido, você já toma conta de tudo, você vai tomar conta de mim também. Você vai mandar aqui, o Potifar não precisa saber disso. Ele disse, eu temo o Senhor.
Eu temo o Senhor. Não posso fazer isso com ele. O quê? Você vai perder essa oportunidade só por causa do seu Deus? Exato. É porque Jesus não faria como eu não faço, não. Eu vou embora. Mas olha o que você está perdendo. Jesus não faria. Eu também não faço. Estou indo embora. Você vai perder tudo. Jesus não faria. Eu também não faço. Estou indo embora. Tudo isso por causa de Jesus? Exato. Você entendeu direitinho. Por causa de Jesus. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Aí você fala, não, mas isso aí é muito difícil. Não é nada. Os de Jesus fazem isso sem pensar duas vezes. Os que não são de Jesus é que ficam achando que isso é um sacrifício. Tem muita gente no meio da instituição chamada igreja que não é de Jesus. Então essa gente acha difícil mesmo. Mas está tudo bem. O cara não é de Jesus, não precisa se preocupar com isso. Porque ninguém é salvo pelas obras. Os que são de Jesus, eu nunca vi. Eu tenho 40 anos de ministério. Eu nunca vi um cara de Jesus perguntar para mim assim, escuta, Ari, quanto eu posso fazer sem que eu perca Jesus? Nunca vi. Nunca vi ninguém perguntar quão distante eu posso ficar de Jesus sem perder a salvação. Nunca vi. Todo cara de Jesus que eu conheci sempre chega para mim e diz assim, Ari, fala para mim como é que eu faço para ficar mais perto de Jesus? Como é que eu faço para ter essa comunhão com Jesus? Como é que eu faço para orar assim? Ari, fala para mim, como é que é isso? Como é que a gente pode ver Jesus? Não, eu abro mão de qualquer coisa, eu quero Jesus. Os que são de Jesus correm por Jesus. Olha, você está dizendo que os que são de Jesus nunca erram? Erram. De vez em quando eles esquecem quem são. O diabo fica acenando coisa para eles. Eles ouvem os caras que estão no segmento chamado igreja, mas não são de Jesus, mas falam de teologia. E aí eles ficam dizendo, imagina que Deus vai achar ruim do negócio desse. Imagina! E como nós ainda carregamos a morte no corpo, a gente balança. Mas Jesus disse que os que são dele, se confessarem os seus pecados, ele é fiel e ele é justo. Ele não só os perdoa, como purifica, muda a circunstância da vida deles. Os que são de Jesus pedem perdão, porque os adoradores pedem perdão e dizem, o senhor está certo, eu estou errado. Faz a tua vontade, muda o que tiver que mudar, não precisa nem me avisar, só muda, já está bom. Que é a oração do salmista. O salmista não disse, vê se há em mim algum caminho mau, me ajuda, me diz o que é que eu vou consertar. Não. O salmista não disse isso. Ele disse, olha, sonda meu coração, escute os meus, conhece o meu caminho, escute os meus pensamentos, tal, sonda minha mente, conhece os meus pensamentos, me diz o que está errado que eu conserto. Não foi isso que ele falou. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Escuta-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho direito. Não precisa nem me falar.
Só me leva por onde a tua mão me levar. Você é um adorador. Os caras do Cristo são assim. Me leva para onde a tua mão me levar. Isso é adoração bíblica. Foi o que aquela mulher disse. Por quê? Eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus. E ninguém sabe onde. Jesus disse. Eu sei. Ainda vou te contar uma história que você vai gostar. Estou abrindo geral. Estou transformando todo o universo em templo. Em qualquer lugar, você vai poder pedir perdão. Em qualquer lugar que você estiver, qualquer hora, você vai ser perdoado. E você vai ser transformado em alguém mais parecido comigo. Eu garanto isso. Eu garanto isso com a minha morte e com a minha ressurreição. O Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Apenas e tão somente não seja turrão. Admita o óbvio. Você errou. Só isso. Admita o óbvio. Você errou. Perdoa você e mude você. Mas não seja turrão, não vem tentando se defender para mim. Não, porque eu não sou o único. Não, porque do jeito que a igreja está. Jesus vai dizer, não estou falando de todo mundo, meu filho. Estamos conversando nós dois aqui, meu filho. Está mostrando o Zezinho para mim? Deixa que com o Zezinho eu falo depois, rapaz. Agora estou falando com você. Como é que é? Errou ou não errou, meu filho? Você está certo ou eu que estou certo? Porque se você estiver certo, eu estou errado. Mas se eu estiver certo, meu filho, você está errado. Mas fica tranquilo, que eu vim para perdoar e para transformar. Agora, só perdoa se você admitir que errou, senão você não precisa de perdão, né? Quem tem uma boa razão para fazer o que fez, não precisa de perdão. Jesus só leva para o céu quem concorda com ele que merece ir para o inferno. Bota isso na sua cabeça. Você quer ir para o céu de Jesus? Você tem de concordar com Jesus que merece o inferno. Você tem de dizer, o senhor está certo, a minha natureza é cheia de problema, estou cheio de problema aqui dentro. Nem eu me aguento, quanto mais o senhor não me aguentaria um dia. Se o senhor me mandar para o inferno, está certo, é isso mesmo que eu mereço. Eu sou esse cara aí, na minha natureza está tudo errado. Está tudo errado. Não tem a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer. Tem a ver com o que eu sei que está dentro de mim, que eu posso fazer, mesmo que eu nunca faça. Então o senhor está certo. A minha natureza é um problema. Se o senhor me deixar no inferno, é isso aí mesmo, o senhor está certo. Mas, se o senhor pode ter piedade de mim, tem piedade de mim. Me perdoa. Muda a minha natureza. Coloca a natureza do último Adão, que é Jesus, em mim. Começa tudo de novo aqui dentro. Eu quero ser igual a Jesus. E para isso eu sei que eu preciso de uma nova natureza. E eu preciso do teu Espírito dentro de mim. Aí que começa a nossa vida. E aí o Espírito vai mostrando mais de Jesus e a gente vai dizendo, Jesus não teria feito isso com a minha esposa.
Jesus não teria falado assim com meu filho. Jesus não teria feito assim. Aí o Espírito Santo não mostra isso para eu ficar me atormentando. Mostra isso para eu dizer, o senhor está certo, eu estou errado, me transforma. E aí eu peço perdão para quem eu tenho de pedir perdão e vou em frente. Porque aquele camarada não vai aparecer nunca mais. Jesus cuidou dele. Isso é adoração bíblica. Isso é adoração bíblica. Aí com isso, em andamento, a gente pode cantar louvores ao Senhor sem problema. Que Deus nos abençoe.